Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham aqui no Instagram. Hoje vamos ter um evento chamado Diálogos com o Poder Judiciário, que é, na verdade, uma proposta em continuação ao Sextas na Emerge, a Palavra é. Eu sou a diretora-geral da Escola da Magistratura, Cristina Gáulia, e essa é uma versão de tradução do Poder Judiciário para a sociedade civil. O Diálogos com o Poder Judiciário é, então, um programa de entrevistas, sempre com representantes do Poder Judiciário brasileiro, e vamos, então, falar do trabalho desenvolvido por esse poder de Estado num Estado democrático de direito. O nosso primeiro convidado de hoje tem uma trajetória dedicada à magistratura nacional. E desde fevereiro é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Seja muito bem-vindo à biblioteca Desembargador José Carlos Barbosa Moreira, que é uma biblioteca que une Emerge e Tribunal de Justiça. Mais uma observação: eu e o presidente decidimos fazer essa entrevista sem máscara, porque ambos já estamos vacinados, o ambiente é sanitarizado e estamos à distância regulamentar recomendada pela nossa infectologista. Magistrado há 33 anos, o desembargador Henrique é botafoguense, aliás, como eu, e carioca de Laranjeiras. Formado em Direito pela UERJ em 1978, trabalhou como juiz de direito em varas cíveis e varas da Fazenda Pública da capital. Foi juiz auxiliar da presidência e da terceira vice-presidência do nosso tribunal. É desembargador há 18 anos e até pouquíssimo tempo compartilhava comigo os julgamentos na 5ª Câmara Cível do tribunal. Presidiu também a Mútua dos Magistrados e atuou como diretor adjunto da nossa associação, que é a AMAERJ. É membro de uma família com longa tradição no direito, tendo atuado também na Justiça Eleitoral do TRE do Rio de Janeiro. Eu vou começar, presidente, citando uma frase do seu discurso de posse, em que o senhor chamou a atenção, aspas, estreitar os laços com a sociedade é de primordial importância a fim de que o judiciário possa ser visto como uma instituição humanizada, partícipe do grupo social, atenta aos problemas do Estado e às demandas das pessoas. Como presidente, o senhor acha que esses laços podem ser melhor estreitados? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Diretora da Emerge, desembargadora Cristina, minha fraterna amiga. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa série de conversas que a Emerge teve a genial ideia de promover para mostrar a todos um pouco da justiça brasileira, um pouco das pessoas que formam, que participam, que constroem a nossa justiça. É uma alegria muito grande estar aqui e eu fico envaidecido com o convite. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele integra a sociedade, ele faz parte da sociedade. Ele não pode ficar à margem do que acontece com a sociedade. Evidentemente que ele não tem condição, não tem possibilidade de se imiscuir em problemas políticos, mas na área social, a participação dele é fundamental. Por quê? Qual é a função básica, basilar do Poder Judiciário? Solucionar conflitos. É fazer com que a sociedade tenha uma vida em paz. Por isso é que nós julgamos, é uma forma que a Constituição disciplina para a pacificação social. Por isso é que nós julgamos, por isso é que nós trabalhamos com os conflitos. E por que esperar só que esse conflito apareça? Nós precisamos também trabalhar no sentido de dar às pessoas possibilidades, dentro da sociedade,
de melhor conviverem umas com as outras, de estarem melhor representadas, que estarem com boa condição social, em paz consigo mesmo e com a própria sociedade, com a sua família. Então, a intervenção do judiciário não se faz mais como antigamente, apenas como retaguarda. Esse é o meu ponto de vista. A intervenção tem que ser feita, sim, no âmbito social, com ações que possam, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida. A nossa sociedade é uma sociedade muito belicosa, né? Nós, como juízes, sabemos a quantidade de processos que recebemos, né? É verdade. Nós agora temos umas ferramentas muito boas no âmbito do processo civil, que são as metodologias alternativas de solução de conflitos. Como é que o presidente do Tribunal de Justiça vê o uso dessas ferramentas? Essencial. O uso dessas ferramentas é fundamental para essa nova justiça. A tecnologia nos levou a estamos caminhando para uma situação muito diferente do tempo em que a gente despachava, a gente tinha processos imensos, e a gente cuidava dos processos, né? Mas agora não, é tudo virtual. Né? Então, por exemplo, nós temos um projeto capitaneado pelos desembargadores Marcos Schutz e César Cury, no sentido de fazer a mediação pré-processual. Maravilha. Nós montamos o laboratório do Tribunal de Justiça, o laboratório tecnológico do Tribunal de Justiça, que é o LabLex Rio, né, que é exatamente para tratar desses projetos que a gente pretende implantar em breve. A gente já trabalha com conciliação há muitos anos nos juizados especiais. Os juizados especiais são fonte de aprendizado da conciliação. Mas Exato. a conciliação e a mediação justamente propõem esse alargamento das soluções consensuais. Perfeito, perfeito. Com essas soluções, o presidente acha, então, que a gente pode diminuir esse nível de beligerância da nossa sociedade? Esse é um problema cultural. É verdade. Né? A gente mudar a cultura é muito difícil. Para isso, o tribunal apresentou um projeto de lei que está majorando as custas, no sentido de que quem vai... Um dos capítulos deste projeto é o seguinte: quem faz a mediação, tenta a mediação pré-processual, vai pagar menos taxa judiciária. Maravilha, essa é uma notícia excelente. Quem não quer fazer a mediação, não tem importância, vai pagar mais caro para o acesso à justiça. Excelente ideia. Né? Essa ideia é muito boa. Mexeu no bolso, o pessoal vai começar a pensar. Pois é uma forma da gente começar a tentar mudar essa cultura de litigiosidade. Claro. Nós precisamos acalmar. A pacificação social é para isso. As pessoas têm que aprender a conviver e a respeitar e a negociar. Né? Nossa sociedade precisa ter esse relaxamento. Eu acho que isso será realmente um estímulo muito bom. Essa ideia, eu acho que será uma ideia Tomara bastante... que dê certo. Com certeza, vai ser bastante positiva. Deixa eu voltar um pouquinho para os projetos sociais do tribunal. O senhor disse que, na verdade, assim, essa aproximação com a sociedade civil é muito importante. E eu li recentemente, aliás, recentissimamente, que o tribunal fechou um convênio com a Conlurb no tocante ao jovem aprendiz. Na verdade, é Conlurb, Senai e Superintendência Regional do Trabalho, do Estado do Rio de Janeiro. Né? E justamente para fazer frutificar a lei do jovem aprendiz. Como é que vai correr esse projeto social do TJRJ? Isso é um espetáculo, né? Esse convênio firmado entre o Senai, a Conlurb e a Secretaria de Trabalho, do Ministério do Trabalho, teve a interferência e a proposição do Tribunal de Justiça, através da desembargadora Renata Cota, que era da Cierja e do CEAP. São duas comissões que tratam disso, junto com as desembargadoras Denise Nicol e Maria Luísa de Freitas. As três integram o CEAP. Nós temos 918 vagas, se eu não me engano,
para formação profissional dos jovens. Já temos 40 em cursos, acho que a cada 15 dias, 40 fazem um curso no Senai de profissionalização. E dali já começam a ter uma possibilidade de emprego, de trabalho, de melhoria de vida. Como é que é a inscrição disso? Os jovens podem ir aonde para se inscrever? Podem vir ao tribunal? É só através da Conlurb? Como é que está funcionando isso, o procedimento? A seleção desses funcionários, desses meninos, é feita no tribunal. Nós é que selecionamos tanto os em conflito com a lei, quanto os abrigados, e todos os que tiverem necessidade e possibilidade de se engajar nesse projeto, que é o maior projeto no Brasil de acolhimento. São 918 vagas, é um projeto sensacional. E isso tudo com base na lei do jovem aprendiz. Com base na lei do jovem aprendiz. Maravilhoso. Isso é sensacional. E quais são as carreiras técnicas? Porque eu entendi que, na verdade, é um treinamento de carreiras técnicas, que, aliás, falta muito na sociedade brasileira, né? A formação de níveis intermediários, níveis técnicos, o que é muito valorizado na Europa, né? Na Europa, um aprendiz de padaria, por exemplo, é super valorizado. Um aprendiz de eletroeletrônicos, para que a gente não tenha que se desfazer de tudo isso, tem alguém que conserta. Marcenaria, por exemplo, né? São profissões altamente valorizadas e que possibilitam as pessoas de terem um nível de vida assim, muito elevado, muito confortável. Que Perfeito. Profissões a gente vai estar treinando? São exatamente essas, e qualquer outras de nível não superior, mas que deem qualidade de garçons, camareiras, padeiros, todos esse ambiente profissional, né, essa gama de trabalhos estão abarcados pelo Senai. Todos os cursos que o Senai tem a oferecer são possíveis de ser ocupados por esses jovens. Isso é realmente muito interessante, porque isso traça um novo patamar de igualdade na sociedade, né? A gente já tem, deixa eu ver, a gente já tem as cotas universitárias, a gente tem cotas na nossa escola de magistratura, as pessoas que entram através do sistema de cotas são bolsistas integrais na Emerge, ou seja, dá oportunidade de um jovem ou uma jovem de classes menos favorecidas, vamos dizer assim, de optar, poder ser um técnico ou então fazer a carreira universitária e, eventualmente, ser juiz amanhã. Quem sabe? Então, eu queria também lembrar que o Tribunal de Justiça tem um outro projeto social muito interessante, que já é um projeto mais antigo, que são os Jovens Mensageiros. Eu me lembro que os jovens mensageiros andavam carregando processos de um lado para o outro, mas agora nós não temos mais processos. Esse programa, Jovens Mensageiros, que beneficia, na verdade, jovens adolescentes e jovens que tiveram a passagem pelas varas de infância e juventude. Como é que isso está sendo mantido, se é que vai ser mantido? Não, esse projeto é espetacular, né? Muito bom. Eu me lembro lá na 5ª Câmara, na 17ª Câmara, onde eu trabalhei, nós tivemos contatos com vários garotos que são espetaculares, né? E alguns deles eram tão bons que nós conseguimos até localizá-los, arrumar empregos para ele aqui no tribunal. O tribunal contratou muitos desses jovens, né? O Budal, que trabalha aqui na Emerge, né? Ele tem vários meninos que ele aproveitou nesse trabalho. Certeza, na né? logística. Agora, a tecnologia acabou com o mensageiro. É verdade. Pelo menos aquele que carregava o processo de um lado para o outro. Não tem mais processo, não tem Não mais tem papel. mais processo. É né? verdade. É tudo verdade. eletrônico agora. É verdade. Ou seja, esse programa precisa ser reinventado. O que eu imaginei agora, no primeiro momento, né, essa época de pandemia é muito difícil da gente arrumar outras ideias, mas a primeira coisa que eu pensei, que já está em andamento, e eles vão ser chamados para isso, é colocar os meninos como digitalizadores dos processos. Presidente, eu ia dar essa sugestão.
Desculpa, vou deixar Vossa Não, Excelência não, terminar a sua frase. Sabe o que é? Que de vez em quando eu leio pensamentos. Ah, com certeza. Nós temos essa empatia. É simpatia, exatamente. É isso mesmo. Mas colocá-los na digitalização dos processos. Atualmente faltam digitalizar aqui no tribunal 1.600.000 processos. Né? Então, vamos trazer todos os processos do Grande Rio, centralizar aqui, e eles vão ajudar a digitalização. Estamos apenas regularizando a situação dos scanners para poder tocar esse projeto. E Essa depois, notícia é ótima. e depois vamos descentralizar esse serviço de digitalização em todos os NUR. Bacana. E cada NUR vai ter no centro, e se esses centros puderem receber os jovens lá, também vai ser muito bom. Né? Mas é um primeiro passo de reinvenção do jovem mensageiro. Bacana. Né? Eu quero só fazer um pouco de publicidade aqui da nossa biblioteca. Nós estamos na Biblioteca Desembargador José Carlos Barbosa Moreira, que é a biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da EMERGE, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É uma área que nós queremos muito revitalizar, e justamente quando o presidente diz que vai aproveitar os jovens desse programa social para digitalizar, presidente, nós temos 180.000 obras, 1.000 livros aqui na nossa biblioteca. Temos quase 3.000 obras raras, cujo projeto de digitalização já iniciou. Já temos, aliás, em torno de umas 50 obras raras, daquelas que realmente existem pouquíssimos exemplares no Brasil. E mais, isso aqui até foi uma notícia que eu tive há pouco tempo que me impressionou muito. Nós temos todos os diários oficiais, parte 3, Poder Judiciário, desde 1925 até 2018, quando paramos de Virou ter... eletrônico. Exatamente, quando paramos de ter o diário oficial em papel e ele passou a ser eletrônico. E isso é uma fonte histórica de tudo o que ocorreu dentro do Poder Judiciário do Rio, que é impagável e única, ninguém tem. Isso, para um processo acadêmico, de pesquisa, é sensacional. Nós estaríamos de portas escancaradas para receber os jovens para nos ajudarem a digitalizar. Se tiver que procurar lugar, por favor, peça que eles me procurem aqui na Escola da Magistratura, que eu acho que eles vão ser muito bem aproveitados. A gente tem uma preocupação, e essa preocupação é sua também, com a infância e juventude. Né? A gente pensa, por exemplo, na EMERGE, o nosso programa social que nós vamos lançar agora proximamente se chama O Juiz do Futuro. E é realmente a gente fazer um investimento no jovem, né? O jovem até da mais tenra idade. Em maio, houve no Tribunal de Justiça um mutirão de adoção. Exato. Quais foram os resultados e quais são os projetos que o senhor teria no âmbito dessa questão das crianças sem lar? Olha, nesse mutirão, foi realizado apenas na primeira e na segunda varas da infância e juventude aqui da capital. Foram 40 adoções de plano. Que beleza. Fizemos 670 audiências e dessas 670 audiências, 488 jovens ou foram locados em algum abrigo ou foram para as casas. Né? Retornaram para suas casas ou para as casas de alguém, né? Com várias adoções ali também. Foi um mutirão espetacular. Que bom. Foi um trabalho muito bom, muito bonito. E isso vai ter continuidade? Ah, sempre. Isso não pode parar, isso não tem que ser um mutirão. Isso tem que ser uma rotina. Exatamente. Né? Dar continuidade a essas políticas públicas do judiciário, me parece que é muito, vamos dizer assim, o seu estilo. Não é? Então. É o que eu penso. Com certeza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que tem algumas pessoas que estão muito interessadas. Por que é que o senhor escolheu 4 madrinhas mulheres quando da posse? Revele, por favor, essa curiosidade para todos que nos assistem. Porque eu sou um feminista. Tá vendo? Mas é muito bom que haja homens feministas. Né? Não basta só mulheres feministas. A desembargadora Cristina não foi minha madrinha porque eu estava tomando posse também. Obrigada. Então, a gente teve, na verdade,
4 mulheres, 4 É. desembargadoras de alto nível, né, como suas madrinhas, representando, na verdade, toda a ala feminina da magistratura. É. A gente tem hoje, no primeiro grau de jurisdição, já 50% ou até um pouco mais de pouquinho juízas. Exatamente. Mas no segundo grau, a gente só tem ainda 30% de mulheres desembargadoras. E esse percentual cai ainda mais quando a gente vai para os tribunais superiores. Né? Por exemplo, o Superior Tribunal Militar tem somente uma ministra mulher. Né? No STF, nós temos somente 2 ministras mulheres. Né? Qual a importância, já que Vossa Excelência se diz feminista, né, da representatividade feminina na magistratura? É muito grande, né? A participação da mulher equilibra a forma de pensar. Mulher tem uma forma de pensar diferente do homem. Né? Eles analisam as situações de forma diferente. Isso é natural, isso é da pessoa mesmo, é da formação humana. E a gente precisa ter esse olhar diferente. Né? Todo julgamento, o julgamento em colegiado, significa vamos ouvir opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Muitas vezes elas convergem, outras vezes não convergem, mas a ideia é essa, é ouvir opiniões diferentes para chegar a um consenso. Porque da discussão vem a luz. Essa pluralidade de gênero também me parece extremamente importante. Eu acho que nós estamos aprendendo agora na magistratura, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas nós estamos aprendendo nesses novos tempos, eu acho que a pandemia teve um papel importante nisso, a ouvir melhor o outro, né? Até me ocorre que em muitos momentos, quando você está fazendo lives ou webinários, dependendo da plataforma onde você está, tem um certo eco. E se você fala sem esperar o outro acabar, fala logo em seguida, né, dá, na verdade, um problema de comunicação terrível, porque nem a pessoa escuta o que você está falando e nem você deixou a pessoa acabar de falar, também não escutou. Então, me parece que essa troca, né, num aumento de mulheres é realmente uma troca muito positiva. Né? Porque a mulher traz, invariavelmente, as questões da maternidade, que são questões dela. Assim como o homem trará as questões da paternidade. Exatamente. Que são... Então, a gente conseguir ouvir melhor as pessoas, inclusive nas salas de audiência, né, nas salas de sessão, é uma coisa muito importante. E eu parabenizo Vossa Excelência por essa posição tão progressista, que é um presidente do Tribunal de Justiça que se diz feminista. Né? Muito, muito bacana, fico muito feliz com isso. E, assim, a gente tem que trazer também algumas questões um pouco chatas, que, vamos dizer, fazem parte dessa questão de gênero. Nós tivemos agora no final do ano passado, de 2020, em dezembro, o assassinato perverso de uma colega nossa, né, a juíza de direito Viviane Vieira do Amaral, que chocou realmente todo o país. Muito. Assim, como pessoa e como homem, o que o senhor sentiu quando leu essa notícia? Um abalo terrível, né? Primeiro, uma pessoa que, do nosso convívio, uma juíza de altíssima qualidade, né? Passar por um fato assim, inusitadíssimo, né? É terrível isso, né? Mas e foi muito importante, porque desse fato gerou uma comissão de mulheres, as juízas, as magistradas se reuniram, não só as juízas, desembargadoras, as magistradas se reuniram e formaram uma comissão para lutar não apenas pela segurança, pelo bem-estar das magistradas, mas de todas as mulheres que estão ao alcance desse serviço. Agora, por exemplo, está saindo um ato da COEM, comandado pela desembargadora Sueli Magalhães, que é incansável. A desembargadora Sueli trabalha alucinadamente e é apaixonada por esse tema, sobre um assunto super importante, que é a menstruação. Interessante. Eles chamam de dignidade da menstruação. Olha só que interessante.
não é? Notícia boa. São aquelas meninas que não têm condições de ter como é que chama-se? Absorvente? Absorvente. Uhum. Né? Então, a campanha é de criar absorventes para elas. Diz que elas, às vezes, não vão para a sala de aula, por exemplo, porque estão sangrando. É verdade. Né? É uma coisa muito interessante. Eu faço parte de uma rede também de alimentação de moradores em situação de rua, que abarca não só os que estão na rua, mas também os que estão em ocupações. E uma das coisas que a rede mais pede para os doadores, de um modo geral, são os absorventes. Né? Porque é um produto extremamente caro. E, às vezes, a gente pensa dignidade só sob uma ótica, né? A gente não consegue enxergar o processo de dignidade humana como ele deveria ser enxergado, né? Com múltiplas necessidades. Mas que bacana, eu parabenizo Vossa Excelência e obviamente, vou dar um grande abraço na Sueli Magalhães, de quem eu sou fã número 1. A Emerge também está trabalhando junto com a desembargadora Sueli no tocante a essas questões de treinamento, capacitação de juízes e juízas, mas mais até dos juízes, né? No tocante às questões de violência doméstica. Né? A pandemia ela gerou um aumento de feminicídios no Brasil enorme. Né? Só em 2020 foram mais de 1.300, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, né? Com base em números oficiais. Né? Aqui no Rio, todas as semanas a gente tem um caso novo estampado no jornal. Né? É uma tristeza muito grande. O senhor acha que a punição do homem agressor é o único caminho para a gente acabar, ou diminuir? Acabar é uma utopia, exatamente. Acabar não vai acabar nunca, né? Assim como o crime faz parte da sociedade. Mas será que a punição do homem agressor é o único caminho ou haveria outros caminhos também, na sua opinião? Não, tem que ter outros caminhos. A punição é o caminho mais comum, histórico, que nós temos para quem comete algum ilícito, algum delito. Aliás, tanto na esfera civil quanto na criminal. Né? É a punição até pecuniária, muitas vezes. Mas esse é um problema cultural. É verdade. Isso é um problema essencialmente cultural, né? E que a gente só pode resolver, ou tentar resolver, ou minorar, com a mudança da cultura das pessoas. Nós falamos há pouco, lá vamos mexer no bolso para as pessoas litigarem menos. Né? Aqui nós temos que arrumar a propaganda massiva, por exemplo, que se tem que fazer, para educar as pessoas a não agredirem. Né? A Amaerge faz uma campanha sensacional, né? Aquele do X vermelho na mão. Fez um ano agora. Né? São várias, e toda a sociedade precisa se engajar nesses projetos. Né? Porque é só através da educação que a gente vai chegar ao respeito às pessoas e daí vamos conseguir reduzir sensivelmente a violência contra a mulher. Presidente, é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa educação no Brasil e quando a gente escuta alguém que diz é necessária educação das pessoas no Brasil, a gente, às vezes, está muito focado, né, na educação escolar. Mas, na verdade, a gente precisa voltar a educar as pessoas para valores. Porque são os valores que mudam o comportamento. Né? E não só os valores, são os exemplos. Né? Eu, nesse momento, queria que o senhor falasse um pouquinho do seu pai, que acredito que foi um grande exemplo, e ainda é um grande exemplo, porque ele está saudavelmente entre nós ainda. Vocês são uma família grande. Né? Vossa Excelência tem 4 filhos, não tem? Tenho 4 filhos. Então, é importante esse exemplo familiar, esse exemplo que vem da convivência com os irmãos, com os amigos. Essa educação para valores vem do exemplo? Sempre. O primeiro instrumento para educar é o exemplo. A gente precisa mostrar como se faz para que os outros aprendam. Foi assim com meu pai e minha mãe, né, ainda que também está viva, estão com 67 anos de casado. Bacana.
E eles são exemplos para todos os filhos e netos, né, e bisnetos. Bom. Né? Isso é fundamental. Você ter um núcleo familiar que seja coeso, que seja... É claro que desavenças, brigas, discussões faz parte do dia a dia. Faz parte da família, né? Senão, né? Senão não tem graça, fica muito monótono. Fica monótono demais. Mas isso aí, esse ambiente de educação, de respeito, afeto, né? de afeto, exatamente, era a palavra que eu procurava. Esse ambiente é que faz a gente crescer bem e daí sair desse núcleo pequeno e jogar para fora, né? Claro. Espraiar para todas as pessoas que estão em volta de você. Quando você trata a pessoa com respeito e educação, você vai receber na mesma moeda. Com certeza. Né? Com certeza. E ela vai te responder. Né? Isso, qualquer que seja a pessoa, em qualquer situação, ela, respeitada, ela vai respeitar. E é uma coisa interessante, porque o senhor falou da família e do afeto, que são duas coisas muito interessantes, porque não é necessário que haja uma família no estilo tradicional, embora o senhor tivesse tido uma família no estilo tradicional. Mas é o afeto, na verdade. Esse que é conceito a mola, de família mudou né? muito, né? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, o que a gente precisa é um núcleo familiar que dê o exemplo através do afeto. E aí não importa como as famílias serão formadas, ou como elas estão sendo formadas, se existe amor, se existe esse respeito pelo outro, respeito pela diferença, né? É muito bom porque o exemplo dos valores virá. Porque não adianta também a gente ter uma família toda certinha se a gente diz para o filho assim, diz que eu não estou, quando toca o telefone, né? Porque que exemplo que você está dando para o filho, né? Você está dando, na verdade, o exemplo que, olha, de vez em quando você pode contar uma mentirinha. E as crianças, obviamente, levam isso, o adolescente leva isso para o resto da vida. Né? Então, é muito bacana isso da gente falar de família, de afeto, de educação, como fontes de mudança de comportamento. Mas eu acho que Vossa Excelência enfrentou aí nesses primeiros meses da sua gestão algumas questões bastante difíceis e pesadas. Uma delas foi a continuidade do julgamento, né, desse processo de denúncia contra o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Foi um momento difícil, aliás, um momento difícil para todo o Estado, né, mas também para o Poder Judiciário. Vossa Excelência era o presidente, então, desse tribunal misto, né? O que é que foi o maior desafio nesse processo, a partir do momento em que o senhor ingressou nele? Olha, o tribunal misto foi constituído ainda na gestão do desembargador Cláudio Melo Tavares. Sim. E formado por 5 desembargadores e 5 deputados que sempre trabalharam com muita coesão. E sempre mostraram muita qualidade. Outro dia eu falei isso, dos desembargadores, eu não esperava outra coisa, porque a gente conhece o trabalho dos colegas. Né? Mas os deputados surpreenderam, porque eles foram fantásticos, eles tiveram uma atuação sensacional durante o julgamento. E isso traz muita facilidade para o nosso trabalho. Né? A presidir o Tribunal Misto, a maior dificuldade foi o ineditismo. É verdade. É a primeira vez no Brasil que se chegou a um final de julgamento de impeachment com uma sentença, infelizmente, de procedência, por unanimidade. Sim. Né? Agora, que todo o processo é emblemático, todo o processo é muito bonito, é enorme o processo, com vários depoimentos, com várias nuances, juridicamente, é uma aula. É verdade. Né? Esse processo tem que estar aqui nos anais do museu, né? E ele já deve estar vindo para cá mais um pouco. Né? Mas a grande dificuldade foi exatamente essa, uma coisa nova, o ineditismo do processo em si. Mas eu acho que todo mundo saiu muito bem, o julgamento correu perfeitamente bem. Foi um momento assim, muito difícil para o Estado do Rio de Janeiro. Né? Demais. Demais. Eu acho que nos últimos anos nós estamos sofrendo um processo de muita
tristeza cidadã, eu diria assim, né? Nós temos agora um histórico de governadores, afinal de contas, eleitos Mas jamais podemos perder a esperança de que isso vai mudar, que nós estamos melhorando. com certeza. Né? É bom, pensar bom positivo termos sempre. um presidente do Tribunal de Justiça que pensa positivamente. Porque, na verdade, a gente tem outros presidentes e até presidentas mulheres também no resto do Brasil que não são tão otimistas e que estão, às vezes, focados somente numa área do Poder Judiciário, que é diminuir a quantidade de processo. E eu percebo com muita clareza que não é esse o seu enfoque. Até é. Mas não é só. Não, mas a partir do momento em que a gente consegue atuar na fase pré-processual, com os jovens, com a mediação, com a conciliação, nós estamos reduzindo a quantidade de processos. O Estado hoje tem 8 milhões de processos em andamento. É uma loucura isso. Isso não tem sentido. É muita demanda demais. E tem um dos maiores clientes é o próprio Estado. Né? É o próprio Estado. É o próprio Estado e os municípios nas execuções Exatamente. fiscais, que Exatamente. é também uma área Sim. tormentosa. Basicamente, não? 60% dos nossos processos são dos entes públicos. Pois é, a gente vê realmente os entes públicos usando muito o judiciário e usando gratuitamente, né? Pois é. Sem custas. Pois né? é. Então, na verdade, a gente tem... Qual é a proporção, mais ou menos, de justiça gratuita que a gente tem e qual é a proporção de processos pagos que entram para sustentar a gratuidade? 70% a 30%. É mesmo? É. A gente tem 30% pagantes que sustentam os 70% de justiça. Considerando o juizado especial, né? Sim, juizados especiais que são totalmente gratuitos. Exatamente. Né? E tem um volume gigantesco de ações. Exatamente. E as varas criminais acabam sendo também gratuitas, porque tem pagamento das custas, na verdade, é feita ao final, talvez um dia, quem sabe, se aquele que foi condenado ficar sabendo... E tiver condições. Tiver condições e ficar sabendo, que é um grande problema dos nossos condenados, é que às vezes eles saem, cumprem a pena privativa de liberdade, mas nem sabem que tem que pagar, às vezes, multa e as custas do processo. Não. É uma desinformação muito grande. A gente precisa treinar melhor os juízes e as juízas, Vossa Excelência diria? Eu acho que o treinamento tem que ser uma constante na vida de qualquer profissional. Né? Sempre tem que estar se atualizando, se adaptando a novas situações. Né? Nós temos um corpo de magistrados espetacular, super bem treinado. Né? Mas, às vezes, ele quer mudar de áreas, e sair da área criminal para civil, para família, para empresarial, para sucessões, qualquer que seja a área, e ele próprio vai se dedicar a estudar, voltar a estudar esta área. Né? O treinamento é fundamental. Agora, não é apenas o treinamento técnico. Nós precisamos ter também um treinamento que leve o magistrado a estar mais atento aos problemas sociais. Eu acho que o juiz, evidentemente, ele integra um corpo social, ele participa da sociedade, e aquela ideia do juiz encastelado, que se aplica como nós falamos lá no início, né, do tribunal que fica parado esperando chegar ao processo, o juiz, né, ele tem que saber o que está acontecendo. Ele vai ter uma qualidade técnica de julgamento, mas quando está mais perto dos fatos sociais, eu tenho certeza que a qualidade dele aumenta. A Emerge está se dedicando agora também a dar essa visão mais global, mais humanista, talvez eu diria, né? Acho que é a expressão certa. Que é essa aproximação do direito com as ciências sociais, né? História, filosofia, antropologia, sociologia, mas também com as outras disciplinas que importam
para uma maior, ou melhor, conscientização do juiz do que está acontecendo na realidade. Por exemplo, nós criamos agora um fórum de diálogos da lei com o inconsciente, um fórum permanente. E vamos justamente ter nesse fórum psicólogos e psiquiatras, que junto com os desembargadores e os juízes vão estar conversando sobre o que, na verdade, influencia o juiz no seu processo decisório. Ao mesmo tempo que temos fórum de história do direito, um fórum agora de pesquisas muito interessante, também de aproximação entre o direito e as ciências sociais. Então, mostrar realmente para o juiz o que está acontecendo na prática, no mundo da vida, né? Que é o que eu acho que a gente precisa realmente incentivar, até através de um mestrado profissional, como nós também estamos tentando trazer para a EMERGE. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, é importante termos juízes que conheçam a realidade. Né? Sem conheçam dúvida, a realidade. E esse é um papel muito importante da nossa biblioteca aqui. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas nós temos um lindo projeto que se chama Livro Aberto, onde magistrados, inclusive, juízes e desembargadores e juízas que nunca estiveram conosco, fazendo as leituras dramatizadas, né, da nossa área de cultura, estão agora lendo Machado de Assis. Né? Inclusive o nosso colega Heleno Ribeiro, da 5ª Câmara, e a desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira. O Heleno outro dia comentou comigo que tinha essas leituras. Isso. Tinha acabado de ler o Isaú Jacó, se não me engano. Exatamente. Né? Nós fizemos a leitura do medalhão, na verdade, a teoria do medalhão do Machado de Assis, do qual esses magistrados participaram. E é muito interessante porque Machado é muito atual. Machado de Assis é muito atual, né? Ele fala de arrogância, ele fala de vingança, de ciúme, de violência doméstica, né? Ele fala realmente de tudo. Ele né? faz um retrato espetacular da sociedade em toda a sua obra, né? Como essa de Queiroz também tem esse retrato social magistralmente descrito nos livros dele, nos Maias, na Relíquia, em todos eles. É verdade, né? é verdade. A gente tem muitos ministros nos tribunais superiores que vieram do Rio de Janeiro. Como é a relação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com os tribunais superiores? Ótima. Que bom. É muito boa, porque esses ministros que estão lá, todos vieram do nosso tribunal. Do Rio de Janeiro tem ainda o ministro Benedito. Benedito Gonçalves, não, ele veio da Justiça Federal. Isso. Mas os outros, os ministros Luiz Felipe, Marcos Belize, Antônio Saldanha, e o ministro Fux, claro, do Supremo, né, vieram todos do nosso tribunal. Beleza. Né? E eu ainda tenho um relacionamento de tempos de faculdade, tanto com o ministro Fux, quanto com o ministro Barroso. Os dois foram contemporâneos, um acima de mim e outro 2 anos abaixo. Né? E eles têm vindo, muitas vezes, à EMERGE também para falar para os nossos alunos e para os nossos juízes e juízas. Né? Eles ajudam demais o nosso tribunal, a nossa magistratura. Presidente, nós estamos acabando o nosso tempo. Já? Já, pois é. Infelizmente, o Instagram tem essa limitação e a gente está querendo fidelizar os nossos ouvintes no Sextas na EMERGE. O senhor gostaria de dar uma palavrinha final, uma mensagem? Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui nesse belíssimo projeto, onde a EMERGE procura fazer um contato e mostrar a história do judiciário por meio dos seus magistrados. É uma iniciativa que a desembargadora Cristina Gaulia teve, que merece todos os aplausos, e eu me sinto muito honrado e feliz em ser um participante desse projeto. O Tribunal de Justiça está à disposição de todos. O Tribunal de Justiça tem que ser uma casa aberta, onde as pessoas possam discutir os seus projetos, as suas ideias, em termos sociais. Né? Nós temos que ter um engajamento social forte, ligados a toda a sociedade,
E quem tiver necessidade pode nos procurar através dos nossos meios de comunicação também, porque o tribunal também tem o seu Instagram, também tem sua página no Facebook, também tem seus meios sociais de comunicação, todos à disposição da sociedade. Eu agradeço demais a oportunidade de participar desse projeto. Muito obrigado, desembargadora Cristiane. Presidente, muito obrigado por ter estado conosco aqui. Boa noite a todos.